Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Engenharia Bioquímica 2. A aula de hoje, Introdução a Reatores e Sistemas. Vamos dar início ao assunto fazendo uma pequena revisão de assuntos já vistos ao longo do curso, mas que são fundamentais, são de extrema importância para o andamento e para o entendimento dos conceitos por trás da engenharia bioquímica, principalmente para processos fermentativos. Antes de iniciar, é interessante observar um conceito bastante difundido na engenharia química para a base dos cálculos, que é o conceito de volume de controle, e para isso a gente tem que entender o que é um sistema. Por sistema, consideramos qualquer porção arbitrária de um processo global que se deseja analisar, seja para um reator químico padrão que utiliza reagentes, reagente limitante, produto, ou para bioreatores que no geral vai usar outro tipo de processo, que é um processo biotecnológico. Como exemplos, temos um reator químico como parte de uma tubulação de um sistema de distribuição. Veja que está montado o reator, propriamente dito, e ele está em um sistema ou volume de controle. Esse volume de controle é o que a gente consegue determinar como nossa área de estudo para esse caso em específico. Dentro dos sistemas, temos processos conhecidos como batelada, contínuo e semicontínuo, que estão relacionados ao espaço onde eles estão incluídos, e também aos tipos de processo, que são processos estacionários e transientes. O que diferencia esses processos são a forma como eles são conduzidos e também o tipo de material que está presente neles. Por exemplo, um sistema como batelada, ele tem uma alimentação contínua, porém por um determinado espaço de tempo. Tem uma contagem, que seria a alimentação do sistema como um todo, não há saída e inicialmente não há reação. O sistema simplesmente é alimentado, todos os componentes, reagentes ou micro-organismos, seja o que for utilizado, são inseridos de uma só vez no reator para que a reação consiga ocorrer. Uma segunda etapa, depois de passado o tempo de alimentação, a reação fica ocorrendo e observe, não há nem entrada nem saída de componentes, porque a reação está ocorrendo. Geralmente são reações mais lentas, isso é bastante comum de ser observado em indústrias de transformação biotecnológica, para que depois tenhamos a saída em um determinado tempo, também controlado. E daí a gente pega o seguinte: no modo batelada, tem a alimentação por um período de tempo controlado, tem um tempo de reação sem alimentação e sem saída, também por um período controlado, tempo reacional. A gente vê isso com mais detalhes quando aprofundar sobre processos biotecnológicos. E também temos o tempo de saída, retirada do produto. Um outro tipo de processo bastante comum nas indústrias, na indústria de biotecnologia também está presente, é o processo contínuo, que ele tem entrada constante de material, saída constante de material e geralmente mantém um nível fixo no reator. Esse tipo de processo é mais comum em indústrias de grande porte, mas fica limitado a processos que as reações conseguem ocorrer de forma rápida. Em alguns bioprocessos, os componentes que reagem, os micro-organismos, seja o que for, não necessariamente vão ter o mesmo tempo de reação que a vazão de entrada e de saída. E para isso não consegue ter um processo contínuo como um padrão, como uma forma única. Mas, em termos de produtividade, o processo contínuo é o que poderia ser considerado ideal. Um outro tipo, que é o semi-contínuo, bastante utilizado também, é visto como um intermediário entre o processo batelada e o processo contínuo. Por que intermediário? Analise que
A saída nesse tipo de processo é contínua, segue o mesmo padrão do contínuo com o passar do tempo. A vazão de saída permanece praticamente constante e a vazão de entrada ela é contínua por um período de tempo e depois descontínua. Ou seja, ele funciona em um modo que os reagentes são alimentados ao sistema e a vazão de saída já começa a retirar os produtos. Porém, o consumo dos reagentes ou dos componentes presentes é muito alto e aí são necessárias novas alimentações no sistema. Ele funciona do modo como contínuo, porque tem uma entrada e saída constantes, mas a vazão é interrompida com o passar do processo por uma questão de ajuste. Não é nenhuma mudança operacional, mas sim um ajuste de processo. Vou apresentar para vocês agora um vídeo ilustrativo com uma noção mais geral de como se comporta um reator, como as misturas são feitas, a alimentação e retirada dos produtos. Na etapa seguinte, processos estacionários ou transientes, o que a gente considera para efeito de cálculo é que, no estacionário, as principais variáveis não mudam com o passar do tempo. Por exemplo, variação de massa com o tempo ou variação de vazão mássica com o tempo. Isso indica que o processo permanece de forma constante ao longo de toda a sua etapa de desenvolvimento. Por outro lado, há um processo transiente onde há variações com o tempo das principais variáveis, como, por exemplo, vazão mássica. Note um detalhe importante. Um processo ele pode apresentar variáveis em transição com o tempo e outras em regime permanente. E aí o que vai definir se ele está no estado estacionário ou transiente é a análise global do processo. Uma questão bastante relevante, comum em indústrias, é que assim, a tendência dos processos é que eles sejam operados em modo permanente, que isso é o ideal, entre aspas, aquele ideal
em termos de produtividade. Porém, na partida de uma operação, na partida de um processo, é comum que tenha transiente, porque se você tem um reator vazio e você alimenta com os reagentes ou os micro-organismos, com toda a sua necessidade reacional para aquele meio, você tem mudanças, porque vai partir de um volume zero de materiais ali dentro até chegar num nível adequado para o processo e então você consegue dar continuidade. Nesse momento de partida, é comum, logicamente, que um processo esteja no meio transiente. Uma etapa seguinte, ele já vai ter uma tendência a estar estacionário. Outro ponto que também é bastante comum, bastante visualizado em indústrias, são as mudanças de set point, as mudanças na configuração do processo. Imagine-se que tem uma produção com um determinado tipo de produto a ser obtido. Quando aquele volume, quando aquela quantidade é alcançada, são feitas mudanças para gerar a nova demanda. E para isso são mudanças de set point, e isso faz com que o processo volte a ser transiente. Do ponto de vista matemático, o processo transiente é um pouco mais complicado de ser operado, porque as equações não são tão diretas. Como, por exemplo, na equação da continuidade, não seria possível igualar o termo, a variação da massa ou vazão mássica com o tempo, a zero. Sem esse termo aproximado de zero, sem ele considerado como zero, as equações tomam formas maiores e a modelagem de um sistema como esse, seja a modelagem mais simples, realizada manualmente, ou modelagem considerando todos os fatores para a implantação de um processo já industrial, se torna um tanto mais complicado. Por isso, há essa tendência de manter os processos o mais estacionário quanto for possível. Isso, na prática, repito, nem sempre é comum, nem sempre isso vai ser possível, mas os processos podem ser considerados, ao invés de um processo todo transiente, como pequenos processos, pequenas etapas estacionárias que, quando analisadas individualmente, facilita no ponto de vista matemático, que isso vai facilitar o trabalho de quem está gerenciando o processo, porque as equações são mais simples, são mais diretas e os resultados também são mais rápidos de serem obtidos. Voltando para o nosso meio de bioprocessos como um todo, depois dessa revisão de sistemas, imagine o seguinte: um processo fermentativo como um todo, ele depende de vários componentes, de várias situações, obviamente. Eu destaco aqui alguns para que a gente analise com a seguinte frase: o sucesso de um dado processo fermentativo depende muito de uma correta definição de 4 pontos básicos. O que são ou quais são esses pontos? O microorganismo que você utiliza num processo, a definição de microorganismo você já tem consolidada, então fixa realmente microorganismo. O meio de cultura, que é aquele local onde o microorganismo vai se desenvolver, vai desenvolver sua capacidade de reprodução e também de alimentação, processo digestivo, que é o que vai gerar os produtos. A forma de condução no processo fermentativo, o que seria exatamente essa forma, né? Todas as variáveis controladas, o que pode ser mantido de forma automática, o que não pode, e as etapas de recuperação do produto. Uma das etapas mais importantes assim da geração de um bioprocesso é a recuperação do produto, uma vez que você tem resquícios de micro-organismos, tem sobra de outros processos, tem uma mistura, digamos assim, de componentes que não são adequados para aquele momento, não são adequados para estarem misturados ali com o produto. Então, essa etapa de recuperação, de obtenção de fato do produto, retirar o produto do meio de produção e colocar ele como um produto definido,
já pronto para ser encaminhado para outros setores, como armazenamento e distribuição. É uma etapa extremamente complicada que envolve, é necessário muito rigor do ponto de vista tecnológico e científico para o que seja feito ali em cada etapa. As análises químicas, biológicas, microbiológicas são fundamentais nesse momento de recuperação do produto. E claro, isso está aliado ao que vai ser retirado para o pós-tratamento. Então, essa é a etapa crucial de um processo e isso precisa ser muito bem fixado para que a gente entenda como funciona de fato uma transformação biotecnológica usando micro-organismos, que é o que a gente precisa para esse primeiro momento. Daí, deixo uma proposta de atividade para que vocês analisem e definam os conceitos de forma bem sucinta para que discutam entre vocês e também que a gente discuta isso na próxima aula, no próximo encontro. Definir exatamente o que é um micro-organismo, o que vem a ser um meio de cultura propriamente dito, pensando isso do ponto de vista biológico, um meio de cultura de forma mais simplificada e também meio de cultura aplicado a um reator industrial. Condução do processo fermentativo, como isso ocorre, e também as etapas de recuperação do produto. Com esses conceitos, com essa definição mais aprofundada, a gente consegue ir para uma etapa seguinte, que é a aplicação disso dentro de um processo bioquímico. Por hoje, a gente finaliza. Isso é a nossa revisão básica, tá? As nossas referências principais, lembrando sempre que, além dessa referência principal, existe uma gama de materiais disponíveis que pode ser usada de forma complementar, realmente para ajudar e para incrementar, para adicionar conhecimento, agregar conhecimento a esse nosso curso. Por hoje é só, até mais.